Durante 83 anos de vida, 23 foram de prisões. 23 anos de cárcere completo. A primeira foi em 1917. A segunda prisão ocorreu em 1935. Preso novamente em 1948 por perseguição do governo federal naquela época. Eurico Gaspar Dutra, que era um general fascista ultra-reacionário e terrorista. No dia 31 de março de 64, fui preso dentro da usina Petrópolis. E a entrada do Gregório Bezerra no avião foi uma maravilha, né? Porque o velho entrou com a cabeça erguida, cumprimentou todo mundo. Companheiros, né? Aí sentou, companheira, aquele jeito, né? É fantástico, fantástico. Mas dignidade, né? Agora, que sério? Esse velho comunista que está aqui, que luta há 50 anos, está certo de que nós alcançaremos a liberdade de nosso país. Gregório Bezerra foi preso em 1917 por participar das greves operárias daquele ano em Recife. Preso também em 1935 por sua participação na intentona comunista. Preso novamente em 1948 por perseguição do governo federal naquela época e pela quarta vez em abril de 1964. É sobre esta quarta prisão e da anistia em 1979, quando retorna ao Brasil, que falaremos de Gregório Bezerra neste vídeo. Gregório foi preso, como disse, pela quarta vez em 1964, logo após o golpe militar de abril daquele ano. Como ele narra, nas terras da usina Pedrosa, no município de Catende, localizada na região canavieira da Mata Sul do estado de Pernambuco. Naquele dia, por volta das 9 horas da manhã, Gregório saía de Catende para a cidade de Ribeirão, também localizada na mesma região. Em verdade, estas cidades são fronteiriças entre si. Consciente da situação política do país e, portanto, do golpe de Estado perpetrado pelos militares e setores da burguesia, um dia antes, Bezerra, homem experiente que era, sabia do perigo que corria. Ao aproximar-me da usina Pedrosa, diz Gregório, encontrei-me frente a frente com um jipe, guiado pelo capitão Rego Barros da Polícia Militar de Pernambuco, que fazia acompanhar de diversos investigadores. Quando me reconheceu, deu-me voz de prisão. A seguir, o próprio Gregório conta o desenrolar dos fatos. Fui preso dentro da usina Pedrosa. Não fui maltratado. O fato é que resolveram me levar à presença do coronel comandante do 20 Batalhões de Caçadores, já acatonado na cidade de Ribeirão. Lá, o comandante reuniu seus oficiais e resolveu então me apresentar ao comandante do quarto-exército, general Justino Alves Bastos. Algemaram-nos de pés e mãos, me enliaram todo de corda, dos pés à cabeça, e me jogaram dentro de uma carroceria de caminhão como se eu fosse um fardo de qualquer coisa. O general Justino Alves perguntou aos coronéis Ibiapina e Bandeira se me conhecia. Ibiapina respondeu que me conhecia, que eu tinha sido instrutor de educação física no colégio militar, era um excelente instrutor, todo mundo gostava de mim, mas que agora ele tinha nojo de mim. Eu respondi para ele que também tinha nojo de todos os fascistas fantasiados com a farda do exército. Isso me valeu uma coiçada de fuzil no estômago e um soco na cara e 2 telefonemas por trás nos ouvidos. Uma coiçada de fuzil no estômago e o soco na cara e os telefonemas, eu caí. Eles me levantaram novamente e o Justino Alves Bato, então, me perguntou: e os depósitos de munição sobre a tua responsabilidade, onde se acham? Eu respondi: que depósito de armamento e munição, general? Se eu tivesse armamento e munição sobre a minha responsabilidade, eu não estaria aqui sendo soltado pelos coronéis de Ibiapina perante Vossa Excelência. Onde estavas então? Perguntou ele. Na rua, de armas na mão, com a massa, oferecendo resistência ao golpe militar que acaba de ser dado a serviço do imperialismo americano. Me levaram para o parque de motomecanização do quarto exército, no bairro da Casa Forte.
Ao chegar neste quartel, fui recebido a cano de ferro na cabeça pelo coronel Viloc, que me fez tombar no solo, todo ensanguentado. Depois, eu já estava bem machucado. Me sentaram numa cadeira, me levantaram, me sentaram numa cadeira. O Viloc arrancou meus cabelos em cruz com alicate. Não satisfeito, puseram aço de bateria assim no solo e me forçaram a colocar a sola dos pés. Dentro de uma fração de minuto, a sola dos pés tinha sido totalmente destruída. A dor que eu sofri era indescritível, não sei descrever, bem angustiosa. Não satisfeito, voltaram comigo novamente para a câmara de tortura, amarraram 3 cordas no meu pescoço, 3 cordas. Um me puxava para a direita, outro me puxava para a esquerda, outro me puxava para a retaguarda. No início ainda tive força de contrair a musculatura do pescoço, com medo de ser enforcado, porque eu não queria morrer, claro. Então saíram me arrastando pelo pátio do quartel, na rua principal do bairro da Casa Forte, defronte do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Ele parou aquele desfile macabro e concitou a oficialidade do CPOR, alunos e soldados, para me linchar. Paralisou o trânsito e concitava a massa a me linchar. A atitude da massa civis que estava na rua e a atitude da oficialidade do CPOR, dos alunos e dos soldados que estavam presentes, me encorajaram, porque não só não aderiram o consentimento do verdugo coronel Viloc, como eu senti pela fisionomia de alguns deles a revolta contra aquela atitude que manchava as tradições do Exército Nacional. O clamor público, inclusive de bispos da Igreja Católica, Dom José Távora, superioras de convento, de colégios de padre, elementos da burguesia e até oficiais generais reformados, com aquele espetáculo, procuraram o general Justino Alves Barto, comandante do quarto exército, para paralisar aquela demonstração tipicamente medieval. Além dos telefonemas e do repórter Écio, que anunciava de instante a instante que eu estava sendo trucidado no bairro da Casa Forte pelo coronel Viloc e uma turma de sargentos. Eles precisavam, então, dar uma demonstração de que eu estava ali. E por isso fui mais uma vez televisionado lá dentro do quartel. Isso foi bom porque o público tomou, pelo menos viu o meu estado físico em que eu me achava naquele momento. Prender, torturar e matar era exclusivamente um privilégio da polícia política de Vargas, principalmente chefiada pelo bandido fascista Filinto Miller. Agora, de 64 para cá, elementos das Forças Armadas do Brasil, Exército, Marinha e Aeronáutica, e a Polícia Federal disputam esse privilégio de perseguir, prender, torturar e matar e sequestrar presos políticos. Mas também, além dessas forças oficialmente conhecidas, repressoras, existem grupos de terroristas apoiados, dirigidos pelo regime fascista atual. São os grupos de caça comunista, o Esquadrão da Morte e tantos outros que proliferam pelo Brasil afora, a serviço dos truques, dos monopólios, inclusive da CIA. Eu tirei 23 anos de prisão, em 3 etapas. Uma de 17 a 22, outra de 30 a 45, outra de 48 a 50, e uma de 64 a 69, quando fui libertado
em consequência de uma ação revolucionária de grupo de esquerda que sequestrou o embaixador americano e trocou a sua liberdade viva por 15 prisioneiros políticos. 5 anos depois de sua prisão, em 1964, Gregório Bezerra seria libertado pela ação dos grupos guerrilheiros que sequestraram o embaixador dos Estados Unidos, fato que ocorreu em 1969. A ação foi realizada pelo Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, e pela Ação Libertadora Nacional, a ALN, que sequestraram o embaixador dos Estados Unidos, Charles Albright, e em troca exigiram dos ditadores a libertação de 15 guerrilheiros, dentre eles Gregório Bezerra, o homem feito de ferro e de flor. A minha imagem do futuro, que eu gostaria que ficasse, é essa mesma imagem de hoje. Elemento humilde, querido por muita gente e odiado por outros tanto. Me considero, portanto, muito feliz, porque sou estimado pelas massas sofridas da cidade do campo e odiado pela reação só. Gostaria que ficasse essa imagem para toda a vida. Amigo das crianças, principalmente das crianças marginalizadas e das grandes massas sofridas, repito, do campo e da cidade. Isso era o que eu queria dizer a vocês. Não sei se vocês estão se corresponder mais ou menos à expectativa, mas dentro das minhas limitações, que são muitas, era o que eu poderia dizer a vocês. Agora, fique certo, esse velho comunista que está aqui, que luta há 50 anos, está certo de que nós alcançaremos a liberdade de nosso país. Gregório Bezerra morreu em 1983, vítima de um câncer. Ao longo de seus 82 anos de vida, por conta de sua militância política, passou 23 anos preso, como dissemos na introdução deste vídeo, e 10 anos exilado, banido de sua pátria e de seu povo. Gregório Bezerra voltou ao Brasil em 1979, no mesmo voo em que estavam Leonel Brizola e Luiz Carlos Prestes. Como ocorreu com todos os exilados que retornaram, o aeroporto estava em festa para recebê-lo. O poeta e ex-comunista Ferreira Goulart dedicou a Gregório um poema, o qual descreve perfeitamente sua bravura. Disse o poeta: valente, conheci muito, e valentões muito mais. Uns só valente no nome, outros só de cartaz, uns valentes pela fome, outros por comer demais. Sem falar dos que são homens, só com capanga por trás. Mas existe dessa terra muito homem de valor, que é bravo sem matar gente, mas não teme matador, que gosta da sua gente e que luta ao seu favor. Como Gregório Bezerra, feito de ferro e de flor. Viva Gregório Bezerra! Eu não luto contra indivíduos, eu luto por princípio contra sistemas. Durante 83 anos de vida, 23 foram de prisões, 23 anos de cárcere completos. Respirei e senti que tinha vida e tinha esperança de no futuro contar a história.